Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estudar MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Eu achei interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais no estudo do MMC, para quando a gente for calcular soma e subtração de fração, a gente conseguir realizar melhor o cálculo. Então já se inscreve no canal, deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, ou então me mandar um direct no Instagram, que eu respondo. Então vamos pro vídeo. A definição de MMC é mínimo múltiplo comum. O que isso quer dizer para a gente? Primeiro, múltiplo. O que é o múltiplo de um número? Quando eu pego, por exemplo, aqui, eu tenho MMC entre 3 e 4. Se eu pegar o 3, o múltiplo de 3 é, eu pego, multiplico 3 por qualquer número, o resultado vai ser um múltiplo de 3, certo? Qualquer número natural. Por exemplo, se eu pego 3 vezes 7, 3 vezes 7 é igual a 21. 21 é múltiplo de 3. Se eu pegar 3 vezes 15, é 45. 45 também é múltiplo de 3. No caso do 21, ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 7. No caso do 45, múltiplo do 3 e do 15. E assim vai. Quando ele quer o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo, a gente pega, nesse caso, o 3 e o 4, e vai fazendo a tabuada do 3 e do 4, até encontrar um múltiplo em comum, o menor possível, certo? Por exemplo, eu vou fazer aqui a tabuada do 3 e do 4. Pronto, eu fiz aqui a tabuada do 3 e do 4, do 1 até o 10. Então, a gente observa aqui que tem em comum o 12, o 24, o 36 aqui aparece no 4. Se a gente fizer 3 vezes 12, também vai dar 36. Então, seria um também incomum. E assim vai, certo? Ou seja, eu tenho vários múltiplos em comum entre dois números. Só que eu tenho um que seja o menor, o primeiro múltiplo comum. Nesse caso daqui, é o 12. Mas como é que eu faço para calcular sem precisar estar sempre fazendo a tabuada? Porque nesse caso a gente encontrou rápido, mas nem sempre a gente vai encontrar rápido. Às vezes a gente vai encontrar só um número que seja muito grande, então se a gente fizer a tabuada até o 10, já não vai encontrar, então teria que ser um maior ainda. Seria muito trabalhoso. Então como é que a gente faz? A gente vai fatorar o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Para quem não lembra, a fatoração eu coloco os dois números, aqui ó, 3 e 4, 3,4 para poder separar os dois números. Passo um traço do lado e vou fazendo a divisão por números primos. Para quem não lembra, números primos são aqueles que eu só consigo dividir por 1 e pelo próprio número. Vou escrever isso aqui embaixo. O primeiro número primo é o 2. O 3 eu não consigo dividir por 2, mas o 4 eu consigo dividir por 2. Então, eu vou dividir por 2. Como o 3 eu não consigo dividir por 2, eu vou repetir ele aqui embaixo e botar a vírgula. 4 dividido por 2 é 2. Ainda dá por 2, então vou mais uma vez. 3 dividido por 2 não dá, então repete. 2 dividido por 2 é 1. Ok, eu acabei com o 4, mas ainda falta o 3. Não consigo mais dividir por 2, vou para o próximo número primo. É o 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 eu não posso dividir por 3, então eu repito. Agora eu pego e faço a multiplicação desses números que ficaram aqui do lado direito.
2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, MMC entre 3 e 4 é 12. Como a gente já tinha visto, só que agora a gente fez o cálculo mais direto, sem precisar estar fazendo nenhuma tabuada. Vamos para o próximo exemplo. O MMC entre 8 e 10. Vou montar da mesma maneira. Pego o 8, boto uma vírgula para diferenciar, coloco o 10, passo um traço. Vou para o primeiro número primo, que é 2. 8 dividido por 2 e 10 dividido por 2, então vou colocar o 2. 8 dividido por 2 é 4. 10 dividido por 2 é 5. Dá para dividir por 2 ainda, porque o 4 é par. Então, 2. 4 dividido por 2 é 2. O 5 não dá para dividir por 2, então repete. Vou dividir por 2 mais uma vez, que vai dar 1. E o 5 repete. Então, a gente agora vai ter que encontrar outro número primo que divida o 5. O 2 não foi. O próximo é o 3. O 3, eu não consigo dividir o 5 por 3. O número 4 não é primo, porque eu consigo dividir ele por 2. Então, 4 a gente já corta da lista de números primos. O próximo número é o 5. 5 é o número primo, porque eu só consigo dividir o 5 ou por 1 ou pelo próprio 5. Então, vai repetir aqui embaixo. 5 dividido por 5 é 1. Faço o tracinho e vou multiplicar os números que estão aqui na direita. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5, 40. Então, o MMC entre 8 e 10 é 40. Se você fosse lá pela tabuada, você ia encontrar exatamente esse mesmo valor. Só que essa maneira é uma maneira mais prática de encontrar. Agora, o MMC entre 4 e 28. Vou botar aqui. 4 e 28. Como os dois são par, vou dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 28 dividido por 2 é 14. Vou dividir por 2 mais uma vez. 2 dividido por 2 é 1. 14 dividido por 2 é 7. O 7 eu não consigo dividir ele por 2, nem por 3, nem por 5, só pelo próprio 7. Então, o 7 também é um número primo. Vou repetir o 1. 7 dividido por 7 é 1. Vou passar o traço e fazer a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 7 é 28. Então, aqui dá 28. Qual é o detalhe para esse último exemplo? Perceba que 28, ele está aqui, ó, na tabuada do 4. Quando eu tenho um número que já é múltiplo do outro, e eu quero calcular o MMC entre esses dois números, aqui o 28, aqui o 28 é múltiplo do 4. Como ele é múltiplo do 4, eu já poderia botar direto que o MMC dos dois é o próprio 28. Sempre que eu tenho que calcular o MMC entre dois números, que um já é múltiplo do outro, o MMC entre eles vai ser esse múltiplo. Eu vou botar aqui.
uma lista dos primeiros números primos e como você faz para descobrir se um número é primo ou não, para a gente poder fatorar e calcular o MMC direitinho. Então, primeiro, o 1 não vai ser número primo, porque a gente precisa que o número primo tenha dois divisores, o 1 e ele mesmo. No caso do 1, ele só vai ter um divisor, que é o próprio 1. Então, o 2 é primo. Ele é o único par que é primo. Por quê? Porque todos os outros números pares são divisíveis por 2. Qualquer número par que eu tenho, eu consigo dividir ele por 2. Então, eu já consigo tirar da lista todos os números pares. Ou seja, você vê um número par diferente de 2, já sabe que ele não é primo. 3 é primo, certo? Todos os múltiplos de 3 não vão ser primos, pelo mesmo motivo que todo número par não é primo, exceto pelo 2. Por quê? Porque o 9, por exemplo, vou excluir o 9 já. 9 dividido por 3 é 3. Então, eu consigo dividir o 9 por um número que nem é ele e nem é 1. Então, eu não conto com 9. 5 é primo, porque não tem nenhum número que eu consiga dividir ele, exceto por ele e pelo 1. Mas aí, os múltiplos de 5 eu tenho que excluir. Então, 10 já está excluído, 15, 20, 25 e 30. A lista de números primos é infinita. Eu fiz aqui até o 30 só para vocês terem uma ideia de como encontrar, como saber quem é número primo, quem não é. E aí também vocês já vão ter uma listinha dos primeiros números primos que fica mais fácil calcular. Dificilmente a gente usa um número primo muito maior que esse para fazer algum cálculo de MMC. Agora o 7. 7 é primo, certo? 7 com 7, 14 já está excluído, 21 também já está excluído, 28 também, ok. 11 é primo, 11 eu só consigo dividir por 11 por 1, 13 também, 17 também, 19 também, 23 e 29, pronto. Ou seja, nós ficamos com 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Esses 10 números até o 30 que são primos, certo? Ou seja, já facilita aí para vocês saberem nos cálculos futuros. Tira um print dessa tela, ou então anota. Já sabe que 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29 são primos. E aí facilita da próxima vez que vocês quiserem fazer algum MMC, tá certo? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.